Hoje, aqui no canal, a gente vai falar sobre uma magia poderosa. Vou falar com você sobre a magia da superação do medo. Como que você pode superar os seus medos e manifestar realmente resultados extraordinários na sua vida. Será que tem algum medo travando o seu progresso? Tem algum medo travando o seu sucesso? É isso que a gente vai ver hoje nesse vídeo. Eu sou Felipe Vieira e hoje eu quero falar com você profundamente num aulão que com certeza não vai ser pequeno sobre a energia do medo. Então, o que será que o medo vem? Por que a gente sente medo? Por que o medo nos paralisa? A gente vai aprofundar bastante nesse tema para que você saia daqui sabendo a origem do seu medo e o caminho para que você possa superar o seu medo. A ideia desse vídeo veio lá do meu Instagram, onde a maioria dos meus seguidores, que eu carinhosamente chamo de curadores, me apontaram que o maior desafio deles no momento é a superação do medo. Primeira coisa que eu quero perguntar para você é a pergunta que os antigos sábios e sábias da humanidade se fizeram quando eles decidiram mirar os olhos deles sobre o medo. Que pergunta é essa? Será que algo que é tão forte, que é tão poderoso, que é inerente ao ser humano, que é o medo, é algo para ser matado? Algo tão poderoso, será que isso não tem uma origem mais elevada? E eles chegaram à conclusão, depois de muitos estudos, de muito contato com seres angelicais, de que sim, o medo ele tem uma origem divina, mas não o medo como nós o conhecemos. O medo, como a maioria de nós conhece, a forma que a gente se relaciona com esse medo é, de fato, algo que nós precisamos entender e superar. Por quê? O medo, quando ele te paralisa, e só um detalhe, eu estou falando aqui do medo normal, não o medo patológico. Quando isso já é uma patologia, é para um outro setor. Aqui eu quero olhar para o medo com os olhos da espiritualidade, com os olhos da inteligência espiritual. O que a espiritualidade nos conta sobre o medo? Então, dito isto, quando a gente olha para o medo com o olhar da espiritualidade, nós estamos olhando para algo que é realmente divino, que nasceu para que a gente pudesse despertar a aventura da vida, que a gente pudesse experimentar o que tem de melhor no universo. Como? Por quê? Porque não é medo, é a adrenalina da vida, é aquele frio na barriga do novo, é se lançar ali como a carta do louco do tarô. Se você não conhece, eu vou botar aqui a carta do louco do tarô, que é aquela pessoa que se lança num precipício sem se preocupar com a queda. O louco, é isento do medo, ele é zero medo. Agora, vamos lá. Será que a gente tem que ter zero medo? Da onde vem esse zero medo? Vamos entender então a origem do medo. E para falar da origem do medo, eu quero falar com você sobre uma ferramenta milenar, multimilenar, que se chama Árvore da Vida. A Árvore da Vida é composta por 10 emanações, 10 esferas, que são ferramentas que o Criador utilizou para poder criar o universo, criar você, criar a mim. Ele utilizou essas 10 ferramentas para criar tudo que existe, tudo que a gente conhece, tudo que a gente não conhece, foi desenvolvido através das ferramentas dessas 10 esferas. E como um grande autor, o Criador colocou a assinatura dele na obra. Isso quer dizer que você tem dentro de você essas 10 potências divinas aguardando para serem despertas. Isso é o mais interessante. E dentre todas essas ferramentas, a gente tem a beleza, que é Tiferet, a gente tem Geburah, a gente tem Resed, a gente tem várias ferramentas, e uma delas, que é a última de cima para baixo, é chamada de Malkut, ou aqui como a gente fala Malkut, que significa então a última das potências. Agora, olha que interessante, ela é a potência mais importante da árvore da vida. Segundo os antigos sábios, uma pessoa que desperta os 10 poderes, as 10 potências do Criador dentro de si, 9. Se ela vai manifestando essas potências e chega então na 10ª e ela não manifesta aquela 10ª potência, nenhuma daquelas potências que estão ativadas, a pessoa sentiu, ela conectou com aquele poder,
Nada disso é válido. Nenhuma dessas potências se torna importante se a última não for acesa, se ela não for desperta. Que potência é essa? Malkut significa o reino, o reinado. E significa que nós somos reis e rainhas da nossa própria vida. Mas nós precisamos de tomar posse desse reinado. E aí nós começamos a entender a origem do medo. O que acontece, pessoal? Você é rei, você é rainha. Quando está escrito na Torá, o rei dos reis, não é só uma enfatização de o quanto o Criador é maravilhoso, o quanto ele é acima de todos os reis que já pisaram na terra. Ele é o rei que comanda reis. Isso significa que, se ele comanda a sua vida, você é rei, você é rainha. É isso que Malkut significa. Mas é preciso que você desperte o seu reino. Por quê? O poder não dá margem para ausência. Se você não tem o comando da sua vida, se você não tem o comando do seu destino, agora algo está no comando. Não tem ausência no poder. Agora veja bem, cada representação da esfera da vida, da árvore da vida, tem uma representação na esfera da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a gente olha para Malkut na árvore invertida, a gente tem então o mundo das ilusões. Nós temos ali a ilusão que paira o mundo, que encobre a luz, que encobre toda a potência divina que há aqui na matéria. Nós não revelamos ainda todo o potencial que há na matéria por causa da ilusão da matéria. Você tem opção, mesmo sem saber. Mesmo inconsciente, você tem a opção de escolher o reino, o seu reino, o reino que você foi criado para ser coroado nele, ou o reino da ilusão. O reino da ilusão da matéria. A matéria não é uma ilusão, mas acima da matéria há uma ilusão de que tudo que existe é a matéria. Então, quando as pessoas te julgam, quando as pessoas criam normas sociais impostas para nós, elas estão, na verdade, representando os julgadores da ilusão. E esses julgadores da ilusão são conhecidos pela maioria das pessoas como demônios. É interessante quando a gente olha na árvore invertida, quando a gente olha para Malkut, mas ela é invertida, nós temos o reino de Lilith, que é a rainha da ilusão e mãe de todos os demônios. Então não é à toa que é aí que a gente vê o medo nascer. Os nossos demônios internos, os nossos julgadores internos, todos tiveram a sua origem ali, naquela esfera. Na esfera invertida de Malkut, a esfera trevosa de Malkut. Agora, quando a gente joga luz nela, que ela se revela como Malkut, como reino, aí você toma posse do seu reino. O que isso tudo significa e por que essa é, então, a origem dos medos? Segundo grandes vertentes da psicologia, o ser humano tem o maior medo da morte. Todos os medos se originam da morte. Vem a inteligência espiritual e diz que, na verdade, o nosso maior medo é o medo da vida. O seu maior medo é o medo de estar vivo. O seu maior medo é de colocar todo o seu potencial para fora. E muitas pessoas já falaram isso, é uma grande verdade, mas quando a gente fala só essa frase, a gente só toca a essência dessa verdade. Quero convidar você hoje para a gente mergulhar fundo nessa verdade. O que significa ter medo da vida? Como é ter medo da vida? A gente, na verdade, anseia o máximo da vida. Mas perceba o seguinte, você, consciente ou inconsciente, você decide qual reino você está servindo. Quando você está inconsciente das suas potências divinas, quando você ainda não despertou essas potências dentro de você, você está inconscientemente escolhendo viver no reino da ilusão. E isso te desconecta do seu máximo poder, de todo o seu potencial, da sua verdadeira essência, de quem você realmente é. E é aí, nesse momento, em que os medos começam a surgir. Agora perceba o seguinte, a grande maioria dos nossos medos, mais de 80% dos nossos medos, são comprovadamente hoje ilusões, eles nunca vão se manifestar. E por que mesmo não se manifestando, nós ainda insistimos em ter medo? Já se perguntou isso? Nós insistimos em ter medo porque os medos ilusórios, entenda ilusórios no sentido de não são medos que vão se manifestar. Esses medos, eles escondem o nosso verdadeiro medo, que é ficar cara a cara com quem nós realmente somos
e identificar que nós estamos servindo um reino de ilusão. Quando você serve um reino de ilusão, você está, na verdade, servindo ao julgamento das pessoas. O medo de ser julgado por uma decisão errada, o medo de dar errado, o medo de não dar certo, o medo de dar certo, todos esses medos têm origem aqui na ilusão que cobre a matéria. Agora perceba, no momento em que você gira essa chave, que você identifica o seu reino, e já já eu falo como você pode fazer isso, como você vira essa chave e assume o reino que você tem dentro de você, o reino que você foi criado para poder tomar posse dele, aí o jogo muda, porque você toma poder e posse do seu reino não sozinho, mas com o Rei dos Reis. Há uma máxima dentro da inteligência espiritual que fala que Deus é muito mais legal do que nos ensinaram. Deus é muito mais flexível do que nos ensinaram. E a prova disso é que Deus está sempre com a gente. Isso significa que nas suas decisões erradas, nas suas escolhas conscientemente erradas, Deus está com você. Toda vez que você faz uma besteira, você está forçando Deus a fazer junto com você. Todas as vezes que você se coloca no fundo do poço, você está colocando Deus no fundo do poço junto com você. E o seu maior medo é de confrontar essa realidade. Vou te dar um pequeno spoiler. A sua essência, a sua verdadeira essência, ela não se manifesta na sua mente, ela não é os seus pensamentos. Os seus pensamentos fazem parte da sua essência, mas eles não são quem você realmente é. A sua fala, aquilo que você fala, não é a manifestação da sua essência, pura e simples. Ela é parte da sua essência, mas não é a sua essência. Os seus sentimentos, as suas emoções, o poder da inteligência emocional, será que é a sua essência? Não, não é a sua essência. As suas emoções não representam com integridade a sua essência. Então é a espiritualidade. Então eu já sei para onde você está levando essa parte. Você vai querer me dizer que a minha essência só se manifesta na espiritualidade. Não. A sua essência também não se manifesta no seu lado espiritual. E há uma máxima muito poderosa aí. A sua verdadeira essência só é reconhecida através dos outros. As virtudes são silenciosas. A sua verdadeira essência, aquilo que você realmente é, só é percebido por você quando o outro te traz. É analisando as pessoas que fazem parte do seu reino que você entende quem você realmente é. Então quer dizer que o outro é meu servo? Não. Não há separação entre mim e o outro. Então o outro também é rei. Porque ele reflete a minha realeza. E eu reflito a realeza do outro. Isso no cenário ideal, quando tem duas pessoas frente a frente que tomaram a coroa do seu reinado, quando assumiram o poder de Deus na vida dessas pessoas. Quando essas duas pessoas se encontram, elas se tornam o farol um do outro. Reconhecem um no outro a luz do seu Messias interior. Agora, quando você está servindo um reino, que é o reino da ilusão, o medo vai fazer parte. Por quê? Porque não está iluminada, não estão iluminados os seus pontos divinos. As suas partículas divinas, uma forma que Deus só se manifesta a partir de você, está encoberta. Como assim, Felipe? Deus escolheu você para ser o portador de uma parte dele. É uma parte que é só sua. Essa parte entre 8 bilhões de pessoas, só você tem. Houve um momento, e existe uma grande razão para que isso aconteça, que você foi tolhido. Quando você expressava a sua verdadeira essência, você foi tolhido pelos pais, professores, pessoas que representavam poder para você. E aí, em um determinado momento, você decidiu que não ser você era a melhor opção. Manifestar outra pessoa era a melhor opção. E hoje, depois de anos manifestando, sustentando com seu poder divino a existência de uma outra pessoa que não é você, que representa um servo das ilusões, você tem medo de ser desmascarado. Você tem medo de que toda a sua vida, todas as suas certezas, as suas emoções, a história que você conta para você mesmo, que te conecta com todas as suas dores, tudo isso pode desaparecer se você perceber que tudo aquilo era sobre um personagem que não existe.
Ele é uma versão muito pequena, muito ínfima de quem você realmente é. E olhar para isso, encarar essa verdade, é de fato o seu maior medo. E para que você não veja este grande medo, nós vamos criando medos fictícios, medos que vão fazendo cascas, como se fossem cascas de cebola, que vão cobrindo o nosso verdadeiro medo. E aí nós começamos a ter medo de dirigir, medo de altura, medo de sermos assaltados, medo de não dar certo, medo de falar em público, medo de ficarmos sozinhos, medo de ficar doente. Vão surgindo vários medos que são satélites, são medos transitórios que vão colocando em você cada vez menos em contato com o seu verdadeiro medo, que é olhar para você, identificar que talvez você está vivendo uma vida que não está conectada com a sua verdadeira essência. E aí, ao olhar para isso, o que você faz? Como é que você desconstrói? Como é que você joga por terra toda a construção da sua vida até aqui? Como é que você faz? Isso dá medo. Isso dá medo pra caramba. Esse é o verdadeiro medo. O meu conselho para você, se você quer superar os seus medos, primeira coisa, identifica quem você realmente é. E a pista para isso está no que as pessoas te contam sobre você. Sim, é o que as pessoas que fazem parte do seu reino falam sobre o seu reinado, vai dizer muito mais sobre quem você realmente é do que aquilo que você fala que é e que na verdade está coberto de mentira. Eu sinto te dizer, aquela pessoa que fala que sabe exatamente quem ela está mais perdida do que eu e você. Aquela pessoa que fala, eu me conheço, eu sei quem eu sou. Mentira. É um papel. É algo que ela aprendeu a dar força. É algo que ela foi estimulada a dar força porque ela era melhor aceita pelas pessoas. Agora tem um segredo. Quando você acessa a sua verdadeira essência, você pouco se importa. Você fica inabalável para o julgamento das outras pessoas. Verdadeiramente inabalável. E ser inabalável é diferente de não se importar. A pessoa que não se importa com o que os outros pensam sobre ela, ela é uma ignorante. Agora, aquela pessoa que não se deixa abalar, que não permite que a sua essência sofra abalos, golpes do julgamento das outras pessoas, que ela mantém firme a essência dela, porque ela identificou nela o Messias interior. Essa pessoa, de fato, sabe quem ela é. E aí, ao ouvir as pessoas que realmente fazem parte do seu reino, as pessoas que te amam, as pessoas que conectam com você, as pessoas que te querem bem, essas pessoas fazem parte do seu reinado. Quando você pergunta para elas, como você me vê? É ali naquela resposta que está o segredo de quem você realmente é. E se você fizer esse exercício, se você fizer essa atividade, de falar com as pessoas que são importantes para você hoje, desde as conhecidas até aquelas que talvez nem te conheçam tanto. E talvez dessas que nem conhecem tanto você, talvez são essas pessoas que vão te dar as melhores respostas. Por quê? Como vocês ainda não se conhecem ainda muito bem, mas já se conectaram, aquela pessoa tem que fazer força para descobrir quem você é. Ela está ainda no processo de fazer força para descobrir a sua verdadeira essência. E é só através do olhar do outro que você sabe, de fato, quem você é. Um rei só sabe se ele é um bom rei quando ele escuta as pessoas do reino dele. Escuta as pessoas do seu reino. Descobre qual é a sua verdadeira essência. Fortalece essa verdadeira essência. Passa a não se tornar mais abalável. Permita-se não se abalar mais pelo julgamento das pessoas, porque esse julgamento é uma ilusão. Esse julgamento é uma grande ilusão para manter você preso na ilusão da materialidade. Entende? Agora, se permita fazer esse processo para que você perceba que o seu único medo é olhar para você de verdade. Todo o resto é uma grande ilusão. O seu medo ilusório é de que todo o seu castelo construído em cartas caia, que a sua máscara caia na frente das pessoas. Mas a origem disso é que você ainda não colocou a coroa do seu reinado.